Bom dia! Segunda-feira de manhã, já com uma dica de direito penal e como de costume, quem traz essa dica é o meu sobrinho Rafinha. Qual é o tema de hoje, Rafa? O tema de hoje, tia, é sobre criança e adolescente. Tia, o que eu sou? Sou uma criança ou um adolescente? Como isso funciona? Certo, Rafa. É o seguinte, quem estabelece essa diferença é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o Estatuto, criança é o menor de 12 anos. Então, uma pessoa que vai do zero até completar, até ter 11 anos, 11 meses e 29 dias, Sim. nós falamos que ele é uma criança, que é o seu caso, que tem 10 anos, né? Agora, quando a pessoa faz 12 anos e até encostar no 18 anos, ou seja, ela é menor de 18 e ela já tem 12, nós falamos que ela é um adolescente, entendeu? Sim. E tia, por exemplo, eu vou na escola e fico fazendo bullying com um amigo, igual a gente falou semana passada. Certo. E se um adolescente rouba, ele vai preso ou não? Certo, você quer saber como funciona se ele pratica um crime, é isso? É. Bom, Rafa, é o seguinte, para o menor, existem regras diferenciadas. Nós falamos que o menor de 18 anos, ele é considerado como inimputável. Sabe o que significa isso, Rafa? Que essa pessoa não tem capacidade de ser criminoso. Até para ser criminoso, a pessoa tem que ter capacidade. Ou seja, ela tem que ter 18 anos, não pode ser uma pessoa doente mental. Então, quando uma pessoa é menor de 18 anos, ela é inimputável porque ela não tem um elemento do crime chamado culpabilidade. Quando este menor pratica o que seria um crime, nós não chamamos isso de crime, nós chamamos isso de ato infracional. Então, ao invés de nós falarmos que uma criança praticou um crime de bullying, nós falamos que ele praticou um ato infracional de bullying, certo? Um ato infracional de roubo. E agora nós temos ainda mais uma diferença. Quando uma criança pratica um ato infracional, ela não vai receber a pena, que é uma pena específica, entre aspas, para o menor, que é chamado de medida socioeducativa. Então, quando uma criança pratica um ato infracional, ela não recebe medida socioeducativa. Ela vai receber, no máximo, a medida de proteção. Já um adolescente que pratica um ato infracional, ele pode vir a receber uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa, se ele praticou um ato infracional grave, por exemplo, igual você falou, se ele praticou um roubo, se ele matou alguém, enfim, daí ele pode vir a receber até uma medida socioeducativa chamada internação. Acho que você já deve ter ouvido falar em internação. Ele fica num estabelecimento fechado, que é chamado aqui no estado de São Paulo de Fundação Casa. No passado chamava-se de FEBEM, hoje é Fundação Casa. E lá ele pode ficar internado, Rafa, até 3 anos, certo? É uma espécie de pena, entre aspas, mas ela é adequada ao adolescente, certo? Com isso nós falamos que para uma criança existe a irresponsabilidade penal, porque ele não recebe medida socioeducativa. Agora, para o adolescente existe uma responsabilidade penal diferenciada, porque ele pratica um ato infracional e recebe uma medida socioeducativa. Sim. Entendeu, Rafa? Entendi. Então agora observe que essas pessoas falam, com o menor não acontece nada. Não é que não acontece nada. Sim. Ele tem uma medida diferenciada, entendeu? Deu pra você entender agora? Entendi, tia. Vocês Então tá entenderam? bom. Espero que sim, né, Rafa? Então entendi. agora, o que é uma criança? Ele tem que ter até quantos anos? Você lembra? 18. 12. Ele tem que ter menos de 12, né? E o adolescente? 18. Isso, até 18. Ele tá meio atrapalhado aqui, tava tão distraído aqui tomando o iogurte dele, né? Então, vamos lá. Adolescente de 12 até 18 e a criança menos de 12, certo? Certo. Bom, espero que vocês tenham entendido aqui, que o Rafinha tenha ajudado vocês a fixarem esses importantes institutos e desejamos para vocês uma semana excelente. Fiquem de olho que amanhã ou depois eu vou disponibilizar um vídeo muito legal que eu fiz contando a história de uma pessoa que comprou, sabe o que, Rafa? Ele era uma pessoa drogada e a moça foi e comprou, sabe o que? Cocaína, mas na verdade, sabe o que o traficante deu para ela? Sal. Ela comprou sal
achando que fosse cocaína. E a tia Ju gravou um vídeo falando sobre isso, entendeu? Entendi. Então, ótima semana pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beija lá. Vamos ver. Ai, a sua pergunta. Essa foi boa.